Braço de apoio. Braço de apoio é importante para você nadar mais rápido. Ou poderia colocar bater perna 6 tempos o tempo todo. Isso é um fator importante para você nadar. Eu poderia falar o ângulo de 90 graus da alavanca é o que vai te fazer nadar mais rápido. Só que se eu falar isso, eu estou colocando numa maneira muito específica e que eu vou deixar de lado todo o resto, que é a adaptação, que é o equilíbrio, que é a coordenação, que é o material que eu vou utilizar, que é a propriocepção. Eu deixo de lado se eu falo isso. Então eu até dei uma pesquisada, assim, falei, bom, deixa eu ver quais são os 5 pontos que são considerados mais importantes para nadar mais rápido. E aí eu achei uma boa finalização, achei um bom apoio, achei um bom trabalho de perna, eu encontrei o streamline, né, que é o alinhamento do nado para ter menos resistência, encontrei um treino correto, encontrei nadar forte, encontrei até assim, nadar toda semana nadar mais forte, uma semana mais do que a outra, o que eu discordo, tá? Enfim, pesquisei e cheguei na minha conclusão dos 5 pontos e eu vou falar aqui para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto que eu considero muito importante e que diversos atletas amadores e atletas que começaram a nadar mais tarde pulam essa fase, é a questão da adaptação ao meio líquido. Esse é o primeiro ponto. Antes da gente querer fazer qualquer educativo, antes de querer ter qualquer tipo de rendimento, de se cobrar em relação a tempo, se cobrar em relação ao resultado, a adaptação ao meio líquido. Quando você chega num ambiente que você não conhece, normalmente você entra num restaurante que você nunca foi, você não se sente tão à vontade quanto aquele restaurante que você já foi várias vezes. Ou quando você vai nadar numa piscina que você sempre treina e você compete, quando você vai nadar nessa piscina você está mais à vontade do que aquela piscina que você nunca viu, que é uma piscina descoberta, você nada numa piscina coberta, aquecida, de 6 raias. De repente você chega numa piscina descoberta, desaquecida, com 10 raias, com uma arquibancada, você não se sente confortável. O que é isso? Isso é a adaptação. Adaptação ao meio. A diferença na água é que a gente tem adaptação ao meio líquido. A gente precisa se adaptar ao meio que a gente vai encarar. Então, adaptação ao meio líquido, por que é importante a adaptação ao meio líquido? Primeiro, você desenvolver o domínio do seu corpo, né? Você entender a água, entender como funciona a água, entender o empuxo, né? A água jogando você para cima, diferente da gravidade que joga você para baixo. Entender o meio líquido, como que funciona o meio líquido, para onde eu tenho que fazer a força. Quando eu aplico força, o que acontece com a água? O vácuo que ela forma. Olha quantos detalhezinhos, né, que a gente tem para pensar no simples fato de fazer uma adaptação. Como é que eu vou me sentir quando eu ficar de lado na água? Como que eu vou sentir quando eu ficar de costas? Como é que eu vou me sentir ficando de frente? Como é que eu vou me sentir fazendo parafuso, né, dando um monte de volta? Então é você se adaptar, você conhecer o meio que você vai encarar. Isso é fundamental. Você conhecer, você se adaptar a ele, você conhecer o seu corpo dentro daquele meio, isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês, até hoje, quando eu entro na água, toda segunda-feira para mim, eu estou me conhecendo novamente. Toda segunda-feira, porque eu não treino de domingo normalmente. Então, um dia que eu fico sem nadar, no outro dia eu entro e eu tenho que me conhecer na água de novo. Porque eu fico patinando, o meio líquido ele se torna um pouco mais desconfortável para mim, porque eu fiquei um dia sem nadar. E quando a gente fala de um dia sem nadar, nós estamos falando de quase 48 horas, porque eu nado no sábado de manhã, aí domingo de manhã eu não nado, e vou nadar só na segunda de manhã. Então não são 24 horas, são 2 dias, são 48 horas que eu deixei de nadar. Né? Então a gente tem um intervalo grande aí de descanso. Né? A gente fala, fiquei um dia sem nadar. Na verdade, a gente ficou 2. Né? Se você for pensar friamente, quase 2 dias. Então, essa adaptação ao meio líquido ela é fundamental para todo o resto dos pontos que eu vou falar.